Senhor, meu Deus, nosso Pai. Essa noite, Senhor, eu vim agradecer tudo que tu fizeste com nós até agora, Senhor. Viemos te adotar, te glorificar. E vim sabendo que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Só o Senhor é digno de todo louvor, Senhor. Deus, nesse momento vindo na tua presença também, e pedir perdão por todos os pecados que nós viemos ter cometido, Senhor. Todas as palavras tortas que viemos ter cometido durante o dia. Qualquer atitude que venha ter desagradado a tua presença, jeito de agir, modo de falar, qualquer atitude que venha desagradar a Deus. Nesse momento pedimos perdão por todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Queremos também, Senhor, agradecer por mais um momento de estar aqui na tua presença. Mais um momento de estar aqui na sua casa, Senhor. Mais um grupo de obreiros que viemos buscar aprendizado. Mais uma vez aqui na sua presença, queremos que o Senhor nos ajude a adquirir cada palavra ministrada pelo nosso pastor, meu Deus. Olha, vem estar na nossa mente. Que venhamos sair daqui mais capacitados ainda. Em nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Queremos também, Senhor, nos agradecer pela saúde dos nossos familiares, meu Deus. Sabendo, meu Deus, não está fácil o mundo lá fora, na pandemia. O Senhor vem guardando cada um da nossa família, meu Deus. Queremos agradecer por tudo. Já chegaram até aqui na igreja, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, meu Deus. Cada respiração. Agradecer por tudo mesmo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Graças a Deus a gente veio falando na última aula sobre um assunto que foi pedido até mesmo por vocês, a questão das religiões pagãs, né? Nós falamos no último ensino sobre o catolicismo e tivemos abordando o sincretismo do catolicismo, como ele surgiu no Brasil, como chegou até aqui, como se expandiu, e a divisão do catolicismo, né, entre o catolicismo romano e o catolicismo tradicional. Falamos um pouco sobre a prática do catolicismo romano, né, que é o mais antigo, é como se iniciou. Falamos da prática deles e falamos também dessa outra parte do catolicismo que se dividiu entre os romanos, catolicismo romano e tradicional. O que nós mais temos no Brasil, tem um pouco do romano no Brasil, dentro do credo católico nacional, mas o tradicional que a gente tem aqui, inclusive na nossa cidade, o catolicismo tradicional. E não é porque é tradicional que não deixa de ser antibíblico, porque tanto o romano, né, as práticas mais macabras do catolicismo romano, é de lá que veio, inclusive, a feitiçaria, né? Desde o tradicional, que é o que nós temos, todo, tanto A quanto B, tanto o romano quanto o tradicional, ambos vão contra os princípios de Deus, que é a quebra do primeiro mandamento na ordem que Deus deu a Moisés, que é não alterar os outros deuses diante de mim. Hoje, nós vamos falar sobre o Espiritismo, né? O Espiritismo, né, que se divide entre o alto Espiritismo e o baixo Espiritismo. E os dois líderes dessa prática é Allan Kardec e Maomé. São dois, segundo a história, né, são dois médicos e médicos lá do século passado, que desenvolveram uma prática espiritualista, que era o ato de comunicação com os espíritos. O Espiritismo nasceu de uma comunicação de um determinado homem em uma brincadeira com espíritos, onde este, dentro da sua casa, percebeu que as mesas, os móveis de sua casa
respondiam com estalados. Olha só que história, né? Um determinado homem, gente, não sei se eu anotei, aqui eu quero passar para vocês o nome dele. Esse determinado homem, do Espiritismo, deixa eu só encontrar esse determinado homem do Espiritismo, que se chamava Benoide ou Benaide e João Vicente. Ambos estes tiveram uma comunicação com os espíritos do seu lar. Estavam ali no seu lar e percebeu dentro da sua casa que sempre que ele ia na cozinha, a mesa dava status. Teve a ideia de responder, perguntar, melhor dizendo, ao espírito ou aos espíritos, e que se os espíritos fossem realmente de fato algo vivo, que respondessem os estalados. Na primeira era assim que era um estalado, a segunda era não, com 2 estalados, e assim sucessivamente. Biblicamente nós sabemos que Deus condena a prática do espiritismo, certo? O espiritismo, o alto e baixo espiritismo, né? O alto espiritismo é de Allan Kardec. Allan Kardec criou sua doutrina com base no livro de doutrina espírita, ou podemos chamar de Evangelho segundo o Espiritismo. No credo deles, o livro se chama A Gênesis, o princípio da religião do Espiritismo, ou A Gênesis, o livro dos Espíritos. Esse é o livro estudado pelo Alto Espiritismo, que tem por líder Allan Kardec, certo? Mediador, o que é mediador? Dentro da nossa fé, nós sabemos que mediador é aquele que nos liga a um ser superior. E é como nós descobrimos se uma religião é verdadeira ou falsa. O mediador do cristianismo é Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus. O mediador do espiritismo, tanto alto quanto baixo, quem são? São os espíritos mortos. Segundo a doutrina, eles acreditam que a alma não tem fim na morte física. Pelo contrário, após a morte física, ainda se tem um novo recomeço, onde a alma do ser humano ela pode voltar a Deus e reencarnar quantas vezes ser necessário. Olha só, né? É uma fé maligna, né? Pois seus fundamentos são contra o que a Bíblia diz. O Espiritismo, seu mediador, são os espíritos dos mortos. A base é a reencarnação. A reencarnação. Eles acreditam na reencarnação, ou seja, na vida após a morte. E nós sabemos que depois da morte, só há o juízo de Deus, onde todos nós havemos de prestar conta perante o tribunal de Cristo Jesus. Aquele que serviu a Jesus e vive e morreu, seja Abraão. Aquele que não quis compromisso com Deus morreu, no inferno. Amém, gente? Então, o mediador do espiritismo, tanto alto quanto baixo, é o quê? Espíritos mortos, segundo a doutrina, certo? A gente sabe que é o quê? Demônios, tá? São demônios, são anjos caídos. Reencarnação pode ser definida como ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou quantas vezes for necessário. Ou seja, é derivado do conceito e é aceito que essa doutrina, dentro da sua filosofia, não tem fim para a alma. Se morreu, ele pode reencarnar quantas vezes for. E o mais macabro de tudo, sabe o que é? É que o fundamento do Espiritismo é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro de cabeceira do Espiritismo, certo? Duas bases fortes que eles usam nos seus centros espíritas é Gênesis capítulo 3 e João, também Lucas, João capítulo 1 e Lucas capítulo 1 e 2, aonde em João vai dizer, vamos citar primeiro Gênesis. Gênesis vai dizer o quê? Lá em Gênesis vai dizer que Adão e Eva estavam no paraíso, e o que aconteceu? A serpente, a animal mais astuta, se comunica com o homem, certo? A gente sabe pela criação que animais aquáticos, répteis e aves não têm alma vivente, aliás, não tem espírito vivificante, apenas alma vivente. O que compete entender que Deus fez os animais, cada um no seu patamar. O único animal racional, e animal, vamos usar a palavra só animal, o único animal com inteligência, com comunicação,
comunicação, o vocábulo é quem? É o ser humano. Então eles acreditam que o maior espírito de todos é Deus, é Javé, é Emanuel, por quê? Porque a criação, anjo, querubim, ungido da guarda, encarnou em uma cobra e se comunicou com o homem. Isso é verdade ou não é mentira? É uma verdade, né? A gente sabe que até hoje cobra não fala, porém aquela cobra que recebeu uma manifestação demoníaca, o próprio diabo manifestou na mulher e se comunicou verbalmente, aliás, na serpente, se comunicou verbalmente com os seres humanos. E lá em Lucas e também em João, eles dizem que se Deus é espírita, Jesus também é, porque estava escrito o quê? No princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e encarnou. O que é encarnação? Encarnação é receber uma alma, encarnação é receber vida após a morte. Eles acreditam que Deus é espírita, e eles acreditam que Jesus é espírita, e eles acreditam que o próprio Espírito Santo é um espírito do espiritismo, pois o Espírito Santo, quando ele, usar a palavra se manifesta, o Espírito Santo, quando ele opera na vida do crente, o que acontece? O crente fala palavras inspiradas por Deus, acompanhadas de interpretação, que é o caso da profecia, das línguas estranhas, e é o caso da interpretação das línguas. Então, eles usam como base o quê? A Bíblia que a gente estuda. Amém? Amém. E por que tem muitos adeptos? Por que tem muitos seguidores? Porque usam a Bíblia. Eles trabalham de uma maneira bem rigorosa na mente do seu adepto, na mente do seu seguidor. Deus é Espírito, Jesus é Espírito, e o próprio Espírito Santo é um Espírito do Espiritismo. Usando base bíblica, eles veem realmente todas as pessoas na Bíblia que recebiam o Espírito Santo, falavam em outros dialetos, se comunicavam com palavras angelicais e espirituais. Então, os adeptos que ouvem a palavra, mesmo sendo a palavra de Deus distorcida, estão lá dentro, não tem a nossa crença, eles acabam acreditando. Está dando para entender? Então, a gente tem que ter muito cuidado na questão dessa prática, porque nós descobrimos uma religião falsa pelo mediador. Amém? Dando continuidade. No estágio final da alma, acredita-se muito no renascimento, como eu acabei de citar. Eu vou contar um fato aqui na oração agora, terminando de organizar esse ensino. Vou contar um fato que aconteceu na minha família, né? Minha mãe daí sabe, meu irmão também lembra disso. Alguns anos atrás, duas tias da gente, duas tias minhas, vou citar o nome, mas de repente uma começou a se comportar de maneira estranha, né? Falar de maneira estranha, agir de maneira estranha, e na época da ignorância, ninguém tinha conhecimento da palavra de Deus, a gente via aquilo ali e ficava muito equivocado, muito encabulado. Como na época, poucas pessoas, o evangelho até inclusive aqui no Campestre era meio escasso, o predominado mesmo era a Corimba, era a Umbanda, era a Quimbanda, o Candomblé, e era o que a nossa família muito via no histórico dos nossos ancestrais. A gente via aquilo e ficava impressionado, né? Tem uma outra tia da gente, mais próxima ainda, que aconteceu esse caso com ela também, né? E uma certa determinada vez, me recordo que os filhos dessa tia da gente, um deles chegou para mim, chegou para o irmão, e falou para a gente que uma tia nossa, né, de segunda geração, que tinha falecido há determinados anos, tinha encarnado numa tia nossa de terceiro grau, e estava pedindo para que os familiares chamassem os filhos dela, para ela abençoar, porque ela veio para abençoar os filhos. Olha que coisa. E aí ninguém, todo mundo ignorante na fé, todo mundo rapidamente, os filhos dessa tia, do corpo, da matéria, da carne dessa tia, foram chamar o filho da outra tia que tinha falecido, que no caso tinha encarnado nela, né? E aí foram chamar, e a gente ignorante, ia lá, os filhos da tia que tinha uma óbito, e dando bênção, né? Pedindo bênção para uma tia de segundo grau. E lá o espírito, né? Segundo ele, o espírito que estava naquela pessoa, como falava igual, e essa parente a gente chamou, a gente tinha uns determinados anos, falava igualzinho, agia igualzinho, chamava os filhos da tia que tinha falecido, no caso o espírito que estava militando a alma dela, se comunicava igualzinho, chamava os filhos como se fosse a determinada familiar da gente que tinha falecido. Na época todo mundo ficou pasmado, né? Pasmado, não me lembro que
os filhos dela chamaram ele para ir ver. Isso era na época segundo o calendário católico, era na época da Semana Santa, segundo o catolicismo. E aí eu entrei, eu e minha irmã entramos lá no local que ela estava, numa determinada residência. Quando entramos, ela pegou um copo de vidro, torava no dentro, mastigava. Não importava muito. Outra vez eu vi, presenciei ela pegar um copo, ela tomando água, pegou um copo, torou um pedaço de ouro na parede, voou o cabo de vidro para todo lado. Aquilo ali, na época da ignorância, a gente acaba acreditando. E é exatamente assim que o Espiritismo tem ganhado muitos adeptos, inclusive se veio na última aula, vamos falar novamente do Espiritismo, o país, a nação mais espírita da Terra é o Brasil. O Brasil é o país mais espírita que tem. Aqui em Campestre, inclusive aqui em Campestre, aqui tem muitos adeptos do Espiritismo, só que estão maquiados dentro do catolicismo, porque aqui ainda não tem nenhuma casa espírita aberta, claro, determinada, aberta para todo mundo. Às vezes vão no sul em Porto Franco, às vezes vão no Estreito, Imperatriz, mas aqui dentro tem aberto o Espiritismo. Certo, irmão? O Espiritismo, ele é conhecido como alto e baixo. O alto Espiritismo é considerado o líder dele, Allan Kardec, né? E o baixo, Maomé. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí, em Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Já é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Todos encontraram, gente? Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Diz assim. Está escrito assim: e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoreiro, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus postes do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que fazem o quê? Que não ouvem, ou seja, que não ouvem a Deus. Amém? Esse texto, eu peguei esse texto porque a gente está generalizando, porque o Espiritismo é uma forma de feitiçaria, tá? Feitiçaria, essa palavra, ela está generalizando todas as religiões feticistas. Então, peguei o texto, um dos textos mais fortes da Bíblia, o Senhor Deus condenando a prática. Não existe nenhuma prática de espiritismo ou espiritualismo, porque alguns usam a palavra espiritismo, outros usam a palavra campo espiritualista. O crente que não tem base na palavra de Deus, bem, gente, vamos dar continuidade. Então, o Espiritismo
espiritismo, alto e baixo espiritismo, ambos são práticas condenadas por Deus, tanto de maneira direta ou indireta. Quem crê, quem participa ou quem consente está, de certa forma, pecando contra Deus. Eu quero fazer uma leitura para a gente dar continuidade aqui com vocês, tá? Dentro do versículo que nós lemos, Deus condenando essa prática. É muito comum ouvirmos a seguinte afirmação: eu não sou espírita, sou espiritualista. Nisso, queremos afirmar que espiritismo e espiritualismo são a mesma coisa. São duas palavras semelhantes, parecidas ou distintas, se a gente for olhar a escrita, mas que dá o mesmo significado. De repente, você trabalha ou conhece alguém, um amigo seu, e diz que você percebe determinado comportamento, e você pergunta se ela é espírita, você afirma que o espiritismo é condenado por Deus, e dizer, não, eu sou espírita, eu sou espiritualista. Ambos dão a mesma coisa. Amém? Porque ambos têm a mesma crença. Houve realmente um tempo em que espiritualismo era uma denominação genérica de várias doutrinas filosóficas que combatiam o positivismo e o materialismo. Entretanto, modernamente, o espiritualismo nada mais é do que uma forma secreta de espiritismo. Amém? Então, espiritismo e espiritualismo, ambos são a mesma coisa. Amém, gente? Nós vamos falar aqui sobre a divisão, as divisões do espiritismo, as divisões. Porque muitas das vezes a gente acha que espiritismo é só uma única coisa. Não. Espiritismo e espiritualismo é a religião, mas existem várias formas da prática. Tá? Vou citar os nomes, os senhores vão identificar se já viveram, conheceram ou tiveram contato com alguém dessa prática. As divisões do espiritismo. Embora consideremos o espiritismo igual a toda maneira de ser, os próprios espíritas admitem que há diferentes formas de espiritismo dentro da própria religião. Certo? Temos só. É uma única religião com práticas diferentes, modos de trabalho diferentes. O senhor já ouviu falar em queromancia? Já ouviram falar nisso? Queromancia. Queromancia nada mais é do que adivinhação pelo exame das tinhas das mãos, o mesmo que quiroscopia. Quem pratica isso? Os que se dizem semédios, feiticeiros, ou que se caracterizam como o quê? Aquele povão que tinha no Brasil, tinha não, então hoje tem no Brasil, os ciganos, os nomes dos ciganos, né? Eles praticam a quiromancia ou a quiroscopia, que é a prática da adivinhação pelas linhas da mão. Amém? Sabemos que essa prática é uma prática induzida pelo espírito imundo, que é o espírito de adivinhação. Os senhores lembram aqui que a gente citou de Atos, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que Paulo foi em uma determinada cidade, e naquela determinada cidade lá tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Os senhores, os governadores daquela cidade ganhavam lucros com a adivinhação que aquela mulher fazia, a ponto do apóstolo Paulo dizer, um dia irado, né? Porque o espírito imundo sempre que viu eles, estava anunciando, dizendo que eles vinham para perseguir aquela seita, que eles eram servos de Deus vivo. O Paulo chega do Espírito Santo e disse: espírito imundo, sai dessa mulher. Aquele espírito que estava naquela mulher saiu, a mulher voltou ao seu estado psicológico natural e os líderes daquela região começaram a perseguir aos apóstolos. É uma prática de adivinhação dada por um espírito imundo, ou seja, se chama quiromancia. Alguém que já pediu para ler com vocês? Quem já? É uma prática de espiritismo. É uma prática de espiritismo. E é um demônio que entrega todos os teus pecados por uma mentira de luz. Certo? Por quê? Isso aqui cai para todas as outras religiões. O diabo
ele é o sujeito que transgrediu as leis primeiro, e ele é o mesmo que nos induz a mentir, a pecar, quebrar as leis de Deus. Sendo nós pecadores, com certeza ele saberá dos nossos malfeitos. Pastor, tem uns que é demônio e tem uns também que é tipo malandragem também, né? Ele liga a linha de raciocínio porque a pessoa está passando no momento e inventa o que ele está lendo para acertar, talvez. Quando existe uma diferença, irmão Anastácio. Quando a pessoa ela é praticante do espiritismo, ela tem uma comunicação. E a gente que serve a Deus, que tem um intelecto mais aguçado, a gente sabe perceber quando a pessoa ela é serva do diabo. Por quê? Por causa da essência. Tem pessoas que jogam de sacanagem? Tem. Mas tem pessoas que são escravas. Quando a gente se aproxima, porque às vezes ele é ser crente, a pessoa é sobrecarregada de demônio, ele se aproxima para tentar se comunicar com você, a gente sente um ponto negativo. Um negativo na pessoa. Amém? Existe a prática das cartas, que se chama a cartomancia. Cartomancia, jogo de búzios, de baralho, tudo isso é uma prática do espiritismo chamada cartomancia. A cartomancia nada mais é do que a adivinhação pela decifração de combinações de cartas jogadas. Amém? O que mais acontece no centro espírita? Você sentar e passar a jogar cartas, juntar astral, juntar as mitologias e te enganar. Também, pastor, eu frequentei ali na casa da mulher aqui. Vou citar o nome também. Eles têm as cartas, ela colocava um pano em cima da mesa, pano vermelho, aí tinha as cartas, tinham, era um rosário, e tinha uns pezinhos, eu não sei o nome, que ela jogava, né? Lá ela invocava o espírito e baixava o demônio na hora que vinha, né? Sempre na sexta-feira sempre na sexta-feira e na quinta-feira. Dia ela tinha uma palavra para a gente ir, né? Aí eu ia lá e descia. Pela prática citada por aí, que você citou, não é o espiritismo, tá? É um banco. Esse tipo de mesa, de amuletos, vai dar um banco. Mas é uma forma também indireta de espiritismo, certo, gente? A terceira é a grafologia. Grafologia nada mais é do que estudo dos elementos normais, principalmente patológicos de uma personalidade, feito através de análise da sua escrita. É quando você vai lá e ele pede para você escrever o nome dos seus ancestrais, de bisavô até você. Pela escrita, ele tem uma comunicação com o campo. E qual é o mal que rege na sua família? É você. Deu para entender? Grafologia. Grafologia. Esse é o mesmo, aquele conceito que escreve. Não entendi. Conceituais. Grafologia nada mais é do que estudo dos elementos normais, principalmente pela escrita daqueles que os consultam. E aqueles que fazem cirurgia espiritual. Tipo assim, eu lembro também um testemunho que na época, no passado, veio um rapaz, um homem, não sei, não cheguei a ver. E esse homem estava fazendo cirurgias espirituais nas pessoas. No caso aí, esse aí é espiritismo, né? Esse aí já pertence à prática do voodoo. Ele A prática do voodoo são cirurgias com amuletos. A imagenzinha, um leve feito, não que eles sei. fazem. Esse tipo Mas era chamado de médico espiritual, né? Mas faz cirurgia espiritual, a coluna. Eles falam nisso só que a prática é o voodoo. Aí isso aí é. Essa prática já pertence ao baixo espiritismo. Certo, gente? Continuando. Hidromancia. Hidromancia. Hidromancia é a arte de adivinhar por meio de águas ou animais, como olho de gato, olho de coruja. Deu para entender? Nasceu o quê? Hidromancia, a arte de adivinhação por meio de água
o olho de animais, como gato e coruja. Nem astrologia, o estudo, conhecimento da influência dos astros, especificamente horóscopos e signos do comportamento do ser humano. Conhecimento, a influência dos astros, como horóscopo e signos, pelo comportamento dos homens, do ser humano. Amém? E essas são as práticas, né, que se dividem dentro do autoespiritismo, viu, gente? Não é que a gente está falando de autoespiritismo. Vamos falar de tudo porque leva muito tempo, tá? Vamos falar da outra parte do espiritismo, citado por Maomé, que é baixo espiritismo. Também é conhecido como espiritismo pagão. Amém? Primeira prática, o voodoo. Voodoo, primeira prática, culto de negros, antianos. Culto, reuniões de negros antianos. Negros antianos, habitantes do Haiti. Seus rituais são cirurgias divinas e espirituais. Amém? Estado que mais pratica, Maranhão e Bahia. Exato, né, galera? Maranhão e a Bahia. Hoje o meu telefone me ligou, não é estranho errado, o nome lá embaixo de Bodó. O nome dele é o print. Não fica nada pra ver. Candomblé. Candomblé também é uma prática do baixo espiritismo. Religião dos negros africanos de Oriumbá, África. Tem como berço no nosso país a Bahia. Amém? Umbanda também é uma prática do baixo espiritismo. A sua designação tem origem cultos afro-brasileiros. É muito confundido com a macumba, os candomblés da Bahia,
Xangô da Bahia, e do catimbó, o seu sincretismo. Só que falou no Xangô da Bahia, muito confundido com a macumba da Bahia. Xangô da Bahia, e do catimbó, os seus sincretismos. Quimbanda. Quimbanda. Também pertence ao Baixo Espiritismo. É um ritual da macumba que é muito confundido com o bando. Macumba. É o ritual da macumba muito confundido com a banda. Agora macumba. Confundido com o bando. Agora macumba. É o sincretismo, religioso afro-brasileiro que veio do candomblé. Que veio do candomblé. Praticado por várias religiões africanas, pelos índios brasileiros e pelo catolicismo. Amém? Amém. Agora olha que começo que a gente vai ver agora. Ecletismo. 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 Virou religião também no Brasil. Já. Ecletismo. O que é ecletismo? É um sistema filosófico dos que não querem servir a Deus e se baseiam em manifestações de todas as religiões. Amém? Certo, gente? Agora falamos de alto espiritismo e baixo espiritismo e as formas que se divergem, viu? Vamos falar aqui rapidinho, um pouquinho para a gente concluir. O que é o espiritismo kardecista, que é o baixo e alto espiritismo? Primeiro que a gente falamos do alto, falamos do baixo, como se divergem,
Agora vamos falar um pouquinho do kardecista, né? Do autoespiritismo, que é conhecido como espiritismo kardecista, por causa do livro, que é Allan Kardec. Certo? O espiritismo kardecista, precisa escrever, só uso, viu? O espiritismo kardecista é a classe de espiritismo comumente praticado no Brasil. E tem como principais, entre muitas teses, as seguintes: possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados. O que é isso? Vou explicar para vocês. Vou citar aqui um texto bíblico. Vocês lembram do que o rei Saul quis fazer quando Samuel morreu? O espírito do Senhor tinha se apartado dele. A Bíblia diz que, tendo morrido Samuel, e Deus não havia mais falado com o rei Saul, nem com o profeta, nem com ninguém, o Senhor Deus tinha mandado o rei Saul expulsar os espíritos, os feiticeiros, todo o povo que tinha as práticas das religiões idólatras da época. A Bíblia diz que agora o rei Saul está sem o espírito do Senhor, a ponto dele se desesperar. Os inimigos estavam atacando Israel, e ele começou a ter uma ideia: eu matei uns feiticeiros e mandei outros embora, mas tem uma certa feiticeira adivinha que mora na cidade de Dor, que eu posso buscar ela. O rei Saul manda buscar, manda se informar onde ela está. Ele se disfarça para não conhecer que ela é crente, né? Se disfarça para não conhecer que ela é crente, que ele é rei de Israel, e vai até a casa dessa feiticeira para consultar, pedir para que ela invocasse o espírito de Samuel, certo? Aí o que acontece? Ele vai até lá, a feiticeira, né, lá comunicando com os espíritos do diabo, demônios, anjos caídos. Ela logo percebe que ele é o rei de Israel. Tendo ela percebido que ele é o rei de Israel, fala para ele, ele pede compaixão e misericórdia àquela que é. A mulher faz um mantra e ela começa uma tal manifestação e diz para Saul: eu estou vendo um homem barbudo que sobe das profundezas das trevas. E Samuel lá estava nas trevas, né? Que sobe da profundeza das trevas. Como que conhece ele? Estou generalizando aqui a palavra. Porque ele é barbudo e está em uma veste sacerdotal. Aí Saul é Samuel, né? Ali foi o quê? Uma manifestação do espiritismo. E é exatamente isso aqui que acontece dentro dessa possibilidade de comunicação com espíritos encarnados. Segundo o clero dessa religião, eles acreditam que pessoas famosas, importantes, em determinados países ou nação, ou até mesmo um ente querido que faleceu, porque segundo eles a morte não dá fim a algo, que a morte ela tem possibilidade de reencarnar. Então morreu alguém ali, eles acreditam que ela pode se ter comunicação com um ente querido falecido, ou com qualquer pessoa que queira, desde que tenha fé para entrar na prática do espiritismo, certo? Essa é a primeira possibilidade, né, de crença do espiritismo kardecista. A B é a crença da reencarnação. Isso vai além da possibilidade de comunicação com espíritos, certo? Porque dentro de uma consulta, o que eles não chamam, né, pai de santo, eles chamam de mentor espiritual, né? Chamam de mentor espiritual dentro do espiritismo kardecista. Então, na exceção, eles acreditam que se chegou alguém para consultar um ente querido e tal, o próprio mentor espiritual ele pode encarnar ali, incorporar ali o ente querido daquela pessoa que vai fazer uma determinada consulta. Isso é a possibilidade de comunicação com espíritos mortos, a possibilidade de comunicação com espíritos encarnados. O que é espíritos encarnados? Espíritos sem corpo. Está dando para entender? E o que é encarnação? A reencarnação é diferente. Segundo eles acreditam que determinada pessoa da família pode nascer de novo em uma determinada geração. Vocês já ouviram falar, até a gente mesmo fala, pai cidadão fulano de tal, parece demais com o pai dele. É igualzinho, fala do mesmo jeito, anda do mesmo jeito, parece até que encarnou. Vocês já ouviram essas afirmações, né? Então, reencarnação é a possibilidade de renascer com outra pessoa. A Globo, aquele canal diabólico, até um tempo atrás aqui, eu uma novela, né? Clone. Vocês lembram disso? Onde eles tentaram fazer um sincretismo na novela para tentar mostrar uma reencarnação por meio de uma clonagem. Certo? C. Crença
de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências de seus atos. Ou seja, se reencarnou, é algo fulano de tal, reencarnou, o bicho não vai sofrer do mesmo jeito. Tudo que ele fez na primeira vida vai fazendo assim. Né? Então, essas são as crenças do espiritismo kardecista. D. Crença na pluralidade dos mundos e hábitos. É uma crença de reencarnar e de que essa pessoa pode ter uma comunicação com seres de um mundo cósmico, astral ou espiritual. Caridade é a virtude única, aplicada tanto vivo quanto a morto. Isso é uma prática da religião, fazer caridade. Todo centro espírita ele distribui cestas básicas, na segunda e na quinta-feira, como ato de caridade. Levando para o lado espiritualista, como eles falam, é feito também caridade aos espíritos mortos. Aonde dentro do catolicismo também é feito isso. É quando o familiar vai até o cemitério, acender uma vela, deixar um rosário, fazer uma reza, isso ele está fazendo. Caridade aos mortos. Deus, embora exista, é um ser pessoal, habitando um mundo longínquo. Eles acreditam que Deus mora por aí, Júpiter, Marte, em qualquer lugar desse, né? Então, justamente aí onde se trata do lado do astral do espiritismo. G, vou pular para G. Mais perto dos homens estão os espíritos do que Deus. Olha só que afirmação aí. Mais perto do homem estão os espíritos do que Deus. Cada tese, né, gente? Aliás, a H conclui essa parte. Jesus é o maior médico de todos, pai dos judeus, de Allan Kardec e Maomé. Olha, que afirmatório. Jesus. E frisando, gente, usam a Bíblia como um livro de Cristo. É isso que mais força as pessoas a acreditar, né? Evidentemente, o diabo é um demagogo muito versátil, maleável, capaz de muitas transformações. Os psicólogos, ele diz, trago-vos uma nova ciência. Aos ocultistas, assevera, dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racialistas e teólogos modernistas declara, não estou aí, nem mesmo existo. Assim faz o espiritismo mudar sua bagagem de tese a tese, a crença a crença. Nesse caso aí, a gente citou em relação a essa religião, eles usam a Bíblia, então vai se encaixar em orações contrárias, né? Em relação, por exemplo, eu vou orar numa pessoa, né? Essa pessoa aí, ela usa a Bíblia para distorcer a palavra. No caso, é encaixado aí as orações contrárias. Sim. A Bíblia é nada mais e nada menos do que uma forma de camuflar. Né? A Bíblia, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Então, em oração contrária. Isso é uma forma de deixar a existência de Deus para aplicar o mediador, que é os Espíritos, os anjos caídos. Né? Concluindo, gente. Concluindo, a teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação se constitui no verbo carne, composto de um espírito maligno, dos anjos caídos. A teoria da encarnação é constituída pelo verbo carne, pessoa, recebendo um anjo caído, um espírito maligno. Quando eu lembrei, teve uma novela onde era alma gêmea. A fulana morria, aí a alma dela reencarnava numa Índia. Ela vinha, seguida pelo espírito, e até o marido da fulana que morreu. Tinha aquela imagem tudo, né? A gente não era entendedor e acaba tendo tudo lindo, bonito. Dava até vontade de encarnar. Vamos ver se... Gente, eu vou dar os textos aí, bíblico agora, que Deus condena a prática, tá? E na próxima quinta a gente vai falar sobre o sincretismo da Umbanda do Candomblé e magia negra. Agora esse assunto é mais pesado do que esse espiritismo, viu? A gente falou aí de Miqueias 5:12, né?
a segunda referência é Deuteronômio 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, versículo 9 ao 13. Capítulo 18, verso 9 ao 13. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15. Gálatas 5, 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Levíticos 19, 31. Isaías, capítulo 8, versículo 19 ao 20. Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, verso 5. E 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que é o ato da feitiçaria do rei Saul. Amém? Deu para todo mundo entender isso aí? Para isso aqui surgir efeito na vida de vocês, gente, estuda em casa e aplique em oração. Fala surgir efeito, não é o Espírito da vida de você, não. Tá? Para vocês ficar mesmo, vamos dizer assim, preparado dentro do assunto. Faça uma revisão em casa, ó Senhor, em teu nome te peço, me ensina a trabalhar contra isso, porque falamos aí da existência, falamos da prática, falamos do mediador, como se diverge, e demos aí os textos de Deus condenando. Se vocês tiverem que estudar esse assunto, aplicar em oração, quando vocês se depararem com pessoas que têm a prática, vocês vão saber conversar com esse pessoal. Amém? Só há um mediador entre Deus e os homens, qual é Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador que salva o homem, do diabo, do pecado e de uma vida desgraçada e miserável na terra. É Jesus. Só Jesus é que perdoa, só Jesus é que salva. Não existe outra religião, outro líder da terra. Por mais que as demais religiões não queiram aceitar, essa é a verdade. Só Ele é o caminho, a verdade é a verdade. Quando fala a questão dos psicólogos, eles têm uma maneira, às vezes até utiliza de hipnose, alguma coisa desse tipo. Ele é invocado para isso aqui também? Na verdade, a gente tem que saber diferenciar, porque tem a psicologia, o psicólogo, que ele participa de algum nível de espiritismo. Esse que participa de algum nível de espiritismo, ele tem mais sagacidade, porque ele não conhece só o lado psicológico, a psicologia humana. Eu acho que eles utilizam também. Utilizam. Se ele for participante, porque tem aquele que se preparou simplesmente com os atributos humanos. Tem aqueles que se preparam com atributos humanos e o clero da religião do espiritismo. Esses que são psicólogos, mas participantes do espiritismo, eles têm uma comunicação mais elevada do que o natural. Por quê? Porque eles se comunicam com os espíritos caídos, que são demônios. Né? Eles conseguem sacar um problema espiritual e psicológico batendo o olho em você. Tá? Aquela questão mãos, questão olhares, questão olheira, pupila dos olhos, dilatação. Tudo isso aí são segredos da psicologia, mas também do alto e baixo espiritismo. Amém? Amém. Na hora que a gente está surpreso, o que acontece com a pupila? Dilata. Medo faz o que com a pupila? Dilata. Medo faz o que com o tato? Se soa. Então tudo isso são o quê? São protocolos psicológicos e espirituais. Amém? Amém. Até o cachorro sabe que vocês estão com medo, nós estamos com medo. Poros que se dilatam, a essência que sai dos nossos poros e dá ao cachorro entender que você tem medo dele. Então, tudo tem uma jogada. Por isso que a gente sabe estudar. Amém? Está de pé, vamos orar. Aí, faz oração, irmão. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus glorioso, justo, poderoso, fiel e fiel. Até aqui nós
para aprendermos, meu Deus querido, sobre todo o sincretismo, meu Deus querido, que há, Senhor Jesus, sobre, meu Deus querido, as regiões, meu Deus amado, espirituais. Pai amado, somos gratos, meu Deus querido, pela nossa vida. Somos gratos, meu Deus querido, pelo Senhor nos escolher. Pelo Senhor nos escolher, meu Deus querido, para sermos obreiros, meu Deus querido, irrepreensíveis. E de já, meu Deus querido, pedimos a Ti, meu Deus amado, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia mais. Que o Senhor venha, meu Deus querido, fazer com que assim, meu Deus amado, nós possamos olhar para nós mesmos, meu Deus querido, e assim corrigir, meu Deus amado, os nossos erros. Corrigirmos, meu Deus querido, onde quer, meu Deus amado, que nós possamos melhorar. Pai querido, peço ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar e nos ajudar a sermos, meu Deus querido, este obreiro a qual o Senhor, meu Deus querido, procura. Não sermos, meu Deus querido, obreiros, Senhor Jesus, somente, meu Deus querido, de nome ou de renome, mas que nós venhamos ser, meu Deus querido, aquele obreiro, meu Deus amado, a qual o Senhor Jesus trabalha, meu Deus amado, com o Senhor, na obra do Senhor, com alegria. Aquele obreiro, meu Deus querido, que possa aceitar a repreensão. Aquele obreiro, meu Deus querido, que possa correr atrás de almas. Aquele obreiro, meu Deus querido, que possa estar disposto, meu Deus amado, a te servir, meu Deus querido, de acordo, meu Deus amado, com que o Senhor assim, meu Deus querido, nos determinar. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja, e que o Senhor, meu Deus querido, possa nos levar para as nossas casas, debaixo das potentes mãos do Senhor. Que nós venhamos meditar na Tua palavra, aprender cada dia mais de Ti. E que nós venhamos ser exemplos, Pai querido. Exemplos para quando as pessoas poderem olhar para nós, poderem ver, meu Deus querido, a Tua glória sobre a nossa vida, poderem ver, meu Deus querido, que nós somos separados para o Senhor e que nós somos, meu Deus querido, diferenciados. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.